Vanessa, do segundo C. Eu tô aqui com o meu grupo. Eu sou Vaniel, do segundo C. Eu sou Daniel, do segundo D. Sou a Deane, do segundo C. Sou a Elisângela, do terceiro C. Meu nome é Jocélia, sou do terceiro C. A gente está aqui para gravar a entrevista solicitada pela professora Marina Alcântara e a professora Fabíola Rocha, que era entrevistar uma mulher negra da nossa cidade para falar sobre o tema da mulher negra em Santo Estevão. A gente convidou a... Meu nome é Nina Maria, eu sou escritora, sou poeta, sou editora e sou curadora literária da revista Ruído Manifesto. Em primeiro lugar, eu queria agradecer por ela estar aqui, tá? Eu sei que é muito difícil, né, por conta da pandemia, mas mesmo assim, ela aceitou. E, a entrevista vai ser guiada por perguntas e respostas. E no meio disso, a gente desenvolve um bate-papo. Você acha que a cultura da nossa cidade tem mudado com relação às mulheres negras? Eu acredito que sim, e principalmente assim, pelo meio cultural, sabe? Não só por causa de mulheres negras, mas também homens negros. Eu acho que a cultura de Santo Estevão, ela está crescendo muito através dos professores que a gente tem, como o professor Edson e a professora Érica Oliveira, que também são poetas. Então, eu acredito que está tendo uma grande mudança e um outro olhar sobre a questão da cultura negra. E assim, eu estava em um evento da escola de José Aguinaldo e tinha um historiador, o professor Chico, falando sobre as origens da cidade. E assim, a gente tem uma sociedade santo-estevense que a gente sabe que é comandada por pessoas brancas, mas a gente desconhece o nosso passado. O professor Chico Anísio estava falando que grande parte dos descendentes aqui de Santo Estevão, porque aqui a gente também teve uma fazenda que foi de escravos, que até hoje tem gente que fala que é assombrada. O professor Chico estava falando que nós somos descendentes não só de negros, mas também como de indígenas. Então aqui em Santo Estevão tem essa cultura muito mesclada, que com o centenário da cidade, eu tô vendo que está sendo assim ressignificada. Então eu acredito que atualmente está sendo bem modificada. Você acha que a cultura da mulher negra inspira jovens negras da nossa cidade? Eu acho que sim. Acho que sim, não. Eu tenho certeza, porque assim, eu falo na minha época, mas 4 anos atrás praticamente, eu buscava e ainda busco muitas referências negras, tanto na minha poesia quanto na minha carreira acadêmica enquanto estudante de letras e como editora e curadora também. Uma cultura, uma pessoa que está ali naquele momento precisando de uma luz, assim, uma pessoa que olhe para ele e fala, você também pode. Eu acho que isso conta demais e salva muita gente, A gente pensa que é um trabalho assim que não dá em nada, mas quando a gente olha para lá para trás e vem para frente, você vê que a gente já salvou muita gente. Então assim, eu enquanto aluna estava querendo ser salva por outras escritoras e fui. Eu tenho muita gratidão por Érica Azevedo, que quando eu comecei aquele meu gosto por livros de poesia e de cultura da mulher negra, a Érica me presenteou assim com diversos livros, tanto me dando mesmo os livros como me emprestando. Então assim, hoje eu vejo que naquele momento eu tive alguém para me emprestar livro, para me guiar, e hoje eu sou alguém que também guia outras pessoas. Então assim, eu tô tendo essas consciências agora, porque até então eu não me imaginava. Mas assim, é uma coisa muito necessária e eu tenho muita fé que daqui para 2030, 2025, 2024 vai surgir muito trabalho aqui na cidade que resgate os jovens e toda a cultura negra de Santo Estevão, porque precisa de... Aproveitando o que tu contou assim, que tu teve uma professora, eu lembro que quando eu entrei logo no Fundamental 2, eu tinha uma professora que ela me incentivou bastante também a leitura e a escrita, tanto que eu sempre estou escrevendo algumas poesias e alguns textos,
E eu lembro que sempre que ela iniciava a aula, ela lia pelo menos 3 ou 4 páginas de um livro. Verdade. E isso me incentivou bastante a escrever. Eu sei que isso, mesmo você não tendo um livro para ler, te incentiva a colocar isso para fora, né? Eu acho que é isso que até você sente quando você trabalha com isso diretamente, que você está expondo uma coisa que você está sentindo. Eu acho lindo, de verdade, ainda mais quando é incentivado por algum professor, uma pessoa maior, né? É, porque assim, eu acredito que tanto a educação como um todo e a literatura, essas duas unidas, salva demais. E também a questão do esporte, porque isso a gente não pode deixar de frisar, né? Que a gente está no ano das Olimpíadas e eu acho que isso é muito, muito importante. Então esses três, educação, ali na quadra da escola, se o aluno não gosta da biblioteca, bota na quadra, se não gosta da quadra, bota na biblioteca. Então assim, é resgatar, sabe? Fazer com que esses jovens se sintam representados e importantes. Então assim, não pare de escrever nunca, porque assim, a escrita salva. Ainda que você não mostre, ainda que você não publique, é um desabafo. Só que às vezes tem comentários que são ruins e que fazem a gente recuar. E tem comentário que é bom e faz a gente avançar. Então, saber dosar tudo isso é muito complicado. Mas o que a gente realmente não pode deixar de fazer é não deixar de escrever. Você acha importante que as mulheres negras do nosso município comecem a se mostrar mais? Eu acho que sim, a depender da gestão que entre, sabe? Porque tudo vai, o poder na nossa cidade vai investir naquilo, porque assim, eu não sei se assim, adianta muito a gente estar fazendo uma coisa ali que ela não é vista por uma quantidade, sabe? Não precisa ser milhões, mas pelo menos por alguns que assim, passa o poder da palavra para outras pessoas. Então tudo vai depender do incentivo que a gente tem. E o que a gente não pode deixar é de fazer isso. Ainda que não esteja muita pessoa, que esteja só aqui como a gente está aqui agora, entendeu? Eu acho que isso vale muito, conta. Então a gente precisa colocar isso em prática cada vez mais, porque a gente pode chegar em 2025 com uma cidade, assim, sabe, histórica. Já é histórica pelos 100 anos, mas muito mais histórica por resgatar os jovens e unir com a literatura e com a educação. Então acho que a gente precisa fazer isso. E a nossa professora, inclusive, quando ela passou esse trabalho pra gente, ela deu toda uma explicação, uma introdução ao assunto, e ela falou, né, que, tipo, a cultura da mulher negra, ela, tipo, por mais que ela seja bem vista entre os negros, ainda não tem tanta visibilidade assim, porque justamente pelo fato de o poder, né, do nosso país não ajudar, tipo, sendo que é uma coisa tão importante, os negros são a maioria no nosso país, e mesmo assim, quase nenhum tem tanta visibilidade. Quando tem, sempre é sabotado, sempre acontece alguma coisa que a gente sabe que acontece, né? Só que a mídia tenta esconder de todas as formas. Isso acontece porque, assim, a gente vive numa pirâmide. E a base dessa pirâmide é a mulher negra. Só que ao mesmo tempo que ela é a base, em cima dela tem o homem negro, a mulher branca e, por último, o homem branco. Entende agora como é que funciona a coisa? Então a mulher negra, ó, há séculos está carregando o mundo nas costas, principalmente o Brasil. A mulher negra, a mulher indígena e a mulher amarela, que é a asiática, né? Assim, são minorias que sofrem. E assim, é complicado, é muito complicado, porque a gente não tem esse olhar. Como você mesmo falou, a mídia sabota, o poder sabota. Então a gente nunca vai querer assim, porque assim, tem a questão de algumas palavras racistas, não tem? Por exemplo, denegrir, que é o que? Tornar uma coisa negra. Tem muita gente que usa hoje isso e é sem sentido, porque assim, como assim uma coisa que é negra é feio? Então assim, eu venho tem coisas do meu passado que me fazem, assim, que eu tenho ainda muito trauma sobre isso. E eu vejo como na minha infância, como a cultura da mulher negra foi totalmente distorcida. Eu tinha uma pessoa na minha vida que virava pra mim e falava: vou te arrumar e te vender no Pelourinho. Entendem como é que funciona? Eu só fui ter essa consciência de mulher negra quando eu cheguei no ensino médio, ali no 3º ano,
fui pro cursinho pré-vestibular da Universidade para Todos, da UFES, e do cursinho fui para a UFES. Então, o ensino médio, o cursinho e a faculdade, assim, abriram a minha mente para coisas que eu não imaginava. Então, tudo, gente, tudo vai de incentivo. Tudo vai de incentivo. Bom, e qual a importância da literatura no país de tamanhas desigualdades sociais, principalmente com as mulheres? Ei, pergunta difícil, mas tão gostosa de responder. Assim, foi como eu pautei aqui. A literatura, ela salva. E a literatura negra feminina é de uma força tamanha, porque ao mesmo tempo que a gente tem referências aqui na nossa cidade, como Érica, como Irá e outras escritoras também, a gente tem as referências nacionais, né? Como a Conceição Evaristo, a Tatiane Nascimento, a Mel Duarte, a Lívia Natália, que está ali na UFBA, em Salvador, e assim, essa rede, entendeu? Que vai tecendo toda uma informação sobre que a mulher negra tem sim voz, ela precisa ser ouvida e precisa ser respeitada. Então a literatura está aí para contar a nossa história. Às vezes são histórias assim tristes, mas que também são histórias de resistência, e que se a gente olhar assim de um outro jeito, a gente vai ver que ali tem muita coisa ali. A gente nunca pode ler uma coisa, principalmente uma literatura negra, uma vez só. A gente tem que ler, pensar, ler de novo e repensar. E aí sim a gente forma uma informação, porque a cultura negra é muito vasta e foi silenciada por muito tempo. Distorcida também, demais. E quando eu leio assim, um poema de poesia, como você falou, a gente tem que tentar interpretar de todas as maneiras possíveis para chegar no que realmente está escrito ali. Tipo, na primeira vez que eu li, eu só chorei numa literatura negra, que foi a de Marielle, tipo, eu tinha te falado antes da gente começar a entrevista. Porque, tipo, eu li e, tipo, eu assisti todo o contexto que foi contado pela mídia. E, tipo, eu assistia, sofria, porque eu sabia o que estava acontecendo ali e que não era normal. Mas mesmo assim, quando eu peguei a poesia, que eu li aqueles versos e eu vi assim, tipo, parece que quem escreveu aquela poesia realmente colocou o que ela estava sentindo, sabe? E, tipo, esse é a diferença da poesia de um livro para um vídeo, para uma entrevista. Porque, tipo, no livro parece que a gente sente realmente, sabe? Não sei o que é. Parece algo de dentro mesmo. E, tipo, eu chorei. Eu lembro que eu chorei quando eu vi aquela poesia. E a morte da Marielle, assim, foi um marco, sabe? Principalmente negativamente, porque a gente perdeu uma companheira de luta muito forte. E ao mesmo tempo, a Marielle se foi, mas deixou sementes, entendeu? Ela fez a gente abrir nossa mente. Exatamente. E eu lembro quando a Marielle morreu, eu tinha o quê? 19, 20 anos. E assim, eu lembro que eu tava na casa dos meus outros pais, dos patrões da minha mãe. E eu assisti aquilo, assim... Sabe quando você quer fazer alguma coisa, mas você não pode fazer e você se desespera? Então, assim, com a morte da Marielle, eu tive uma consciência, uma tomada de consciência Acorda, né? muito grande sobre o poder da mulher negra. E você vê que é um poder tão grande que até hoje a Marielle continua repercutindo, incentivando demais. Porque assim, a gente sabe que essa morte não foi uma morte assim, como, sei lá, um infarto. Não foi. Foi uma coisa planejada. E a gente sabe que o atual governo, ele tá metido nisso. E a Marielle continua incomodando e vai incomodar até que seja solucionado o caso dela. E deixa eu te falar que eles tentaram tirar a voz de uma mulher negra, mas eles tiraram e abriram a boca de muitas outras. Com certeza. De Marielle, ó, Floriu, ó, muita gente. Muitas Marielles também por aí. Com certeza. Você acha que a nossa cultura tem se desenvolvido bem dentro da nossa cidade, a cultura da mulher negra? Assim, do que eu tenho visto, do que eu tenho participado, e principalmente nesse ano do centenário, eu tô vendo que está sendo bem valorizada a literatura dentro das escolas. Tanto dos anos iniciais, né, do pessoal lá do fundamentalzinho,
no ensino do Fundamental 2, né? Porque tem o 1 e o 2. Eu tô vendo que tá sendo bem difundida. E assim, eu fiquei impressionada porque essa semana a minha irmã ela é professora. E ela tá lá fazendo o caderno dela, né? Pelo Word do notebook. E eu tô vendo ela com um monte de livro. Aí do nada eu vejo ela com um livro meu. E eu fiquei sabendo que ela tava usando um dos meus poemas de A Flor da Pele para passar para os alunos do 5º ano. Assim como também vocês que já são do ensino médio estão usando os seus poemas e fazendo entrevistas. E como outras escolas, tanto públicas como privadas, também estão se juntando para incentivar a literatura como um todo no centenário da cidade, principalmente no centenário que a gente vai fazer a nossa segunda feira literária, né, que é a Flise. Então, assim, a biblioteca está em reforma. Eu acho que daqui para o final do ano deve sair alguma coisa bem legal ali na biblioteca, os livros ali, a gente ter acesso de novo, porque já frequentei bastante a biblioteca para fazer trabalho. Então, eu acredito que se o poder público investir como está investindo na literatura, não só esse ano, mas ano que vem, investir na biblioteca com livro tanto como clássico e também como livros atuais da contemporaneidade, eu acho que a gente vai colher frutos muito bons. Aqui com referente ao seu trabalho, né? Qual a relação entre você ser uma mulher negra e suas obras? Assim, quando eu escrevi A Flor da Pele, eu não tinha consciência da mulher negra que eu sou. Eu não fazia ideia, na verdade eu ainda estava me tornando alguém. E acredito que eu também esteja me tornando alguém. Mas é uma diferença muito grande quando a gente chega do meu segundo livro, né? O Ela, Poemas e Cartas de Amor, pro meu 4º livro, que é o Eu Vendaval e o Furacão. Eu percebi que eu fui construindo essa voz de livro em livro, sabe? Foi uma coisa assim que foi pulando. E, assim, é uma voz muito poderosa. Não é por, assim, pra engrandecer, ser egocêntrica nem nada, não. Mas é porque a gente passa por coisas que a gente coloca na poesia e ressignifica. E a literatura de uma mulher negra é uma literatura que conta muitas histórias. Às vezes conta até histórias por trás de histórias. Então, assim, da mesma forma que aconteceu uma coisa comigo, fui lá, coloquei no poema, você vai ler esse poema, pode não ter acontecido a mesma coisa com você, mas de fato aconteceu alguma coisa que te faz lembrar esse poema e o que aconteceu, que você já repassa para outra pessoa, e nisso a gente vai formando uma rede, entendeu? Então essa é uma literatura muito rica, que conta muita coisa. Agora que você falou, eu lembrei que eu passei por uma situação na última vez que eu fui na escola. Tipo, eu vim do ônibus e passou uma pessoa, mas eu vou falar, tipo, racista, passou um racista por mim, tava eu e minha irmã, e passou e falou, corta esse cabelo, tá parecendo, foi mesmo uma árvore, tipo, se isso não foi racista, eu não sei o que foi. Tipo, isso não mexe só com o fato de eu ser uma mulher negra, mexe também com o fato de eu ser uma mulher. Porque se fosse um homem, tipo, na frente tinha vários meninos também, que os meninos, graças a Deus, na nossa cidade, os meninos negros também estão começando a criar o seu cabelo, aceitar a sua identidade negra. Com certeza. O Dan é um exemplo. E, tipo, eles estavam lá na frente, o homem não passou, não falou com eles, mas falou comigo. Tipo, não é só você ser negra, é você ser uma mulher negra, sabe? Tipo, porque é muito ruim. Aí, tipo, se eu fosse uma poeta, né, que você estava dando exemplo aí, eu já chegava em casa, já escrevia um poema sobre isso, porque o tanto que eu senti quando ele falou aquilo, exatamente, eu fiquei dentro de mim, entendeu? Tipo, eu só falei pra ele, você tá sendo racista. Ele pegou, chega, passou mais rápido, porque ele sabia que se eu continuasse falando, ia causar uma alvoroço. Mas, tipo, se eu fosse uma poeta, eu já ia chegar em casa e escrever sobre aquilo, ia botar pra fora. Isso ia incentivar mais outras meninas a acordarem também. Tipo, existe esse tipo de gente na nossa cidade e a gente tem que tomar cuidado, entendeu? É realmente muito importante, porque ele passa informações, passa sentimentos, sabe? Isso é muito, muito importante. Sim, já que nós estamos nesse assunto, você sempre se aceitou ou você já quis se espelhar ou até mesmo ser igual a uma mulher branca? Acho que essa pergunta, rapaz, assim, traz lembranças bastante conflitantes para mim, porque assim, eu fui criada
em um local que tinha pessoas brancas e que, assim, de uma certa maneira, elas eram influentes e tentam se fazer influentes até hoje. Então, sim, eu já quis ser uma mulher branca, principalmente, assim, pela essa questão do cabelo, porque eu tinha pessoas à minha volta que olhavam pro meu cabelo e falavam cabelo de bicho. Já aconteceu muito com Então, assim, isso marca muito, isso marca demais. E outra coisa também da cultura branca, que acho que choca muito comigo, é a questão do amor. Porque, assim, a gente sabe que uma mulher branca, ela é amada de verdade. Mas uma mulher negra, é difícil de amar uma mulher negra. Não porque a mulher negra seja difícil, muito pelo contrário. Mas porque não ensinaram. A gente foi feita para ser empregada. A gente foi feita para ser escrava de alguém. É isso que colocam na cabeça da gente quando é pequena. Eu tenho que falar assim que, tipo, a maioria das pessoas, a maioria das mulheres brancas, elas, tipo, eu acho, né, que, tipo, pelo que eu vejo, elas já nascem com a sementinha do amor próprio crescendo dentro de si. A nossa semente parece que ela foi esmagada e, tipo, pra você chegar com o seu amor próprio, você ser uma mulher negra e encontrar o seu amor próprio, parece que você vai ter que regar aquilo ali todo dia. Uma hipótese, né? Tipo, se ela for realmente a semente, a nossa tem que ser bem cultivada. A gente tem que se esforçar pra fazer crescer aquele amor próprio. E a mulher branca não, parece que, tipo, ela já tem uma facilidade maior, sabe? E, tipo, a gente já nasce com esse pensamento que você falou. E uma coisa assim é que isso não abandona a gente. A gente pode fazer terapia, a gente pode, assim, fazer o que for, mas você sempre vai estar se questionando: será realmente que eu devo fazer isso? Será que não vão me achar egocêntrica? Porque, assim, eu falo isso porque eu tenho mesmo Instagram com quase 4 mil seguidores, ou é 3 mil. E, assim, tem coisas que eu deixo de publicar porque às vezes eu fico pensando: será que não vão pensar que eu tô querendo me engrandecer demais? Então tem essa questão, entendeu? Entre o que a gente é e o que a sociedade branca acha que a gente é. E o negro e a negra sempre vai incomodar. E se ele não se cuidar, não tratar e não colocar assim um limite onde eu vou até aqui, eu posso chegar até aqui, a pessoa branca vem, ó, e toma todo o teu espaço. Então, assim, é uma afirmação diária. Eu vou pegar um poema teu aqui, aproveitando esse assunto. Nossa, eu fiquei apaixonado por esse poema aqui, porque eu acho que ele escreveu ele. E nele tem uma parte que diz o seguinte: eu estou no próprio caos, limpo, conspiro, até juntar todos os meus eu. Aí eu pensei assim: nossa, eu acho que ela escreveu isso quando ela estava em um momento de pouca autoestima. Eu sentia assim. E foi como eu tenho me sentido bem ultimamente. Eu me espelhei um pouco naquilo. Eu venho pensado ultimamente que parece que eu tô um pouco desencaixado do padrão social, entendeu? Tipo, às vezes eu sinto: nossa, tava deixando o cabelo crescer esses dias. Eu falo: nossa, meu cabelo parece que não cresce, ou quando cresce estranho, eu queria que o cabelo fosse. Aí a minha aparência também, eu tô pensando bastante nisso. Aí eu escrevi essa pergunta, tipo, eu até falei com a Vanessa, que foi uma pergunta que eu queria muito fazer pra ti. Já sentiu algum momento que você estava desencaixada no padrão social atual? E em qual momento você sentiu isso e como fez pra você se sentir um pouco melhor, assim, entre aspas? Assim, eu acho que eu me sinto desencaixada do padrão social desde que eu nasci. E alcançando algumas coisas, sabe? Se colocando como escritora lá em 2019. Aí tá, a gente chega a 2020 como escritora também, como poeta, lançando o segundo livro, lançando o terceiro. Daí vem final de, acho que foi meio de 2020 para final de 2020. Eu fui convidada para ser editora de uma revista 2 vezes. Só aceitei na segunda. Porque na minha cabeça tinha uma voz que falava assim: não aceita, você não é ninguém. Então, assim, é uma coisa que parece que colocam na cabeça da gente, sabe? Depois que eu viro editora, não tem um ano ainda, tem o quê? 9 meses agora. Viro curadora literária internacional com alguns países da América Latina, eu vejo que isso incomoda. E que, assim, eu quero levar isso para as pessoas,
falar mais um pouco, até mesmo não só enquanto editora publicar e mostrar, mas também enquanto escritora e poeta falar também. Então assim, às vezes eu me sinto muito presa, principalmente em relação à minha sexualidade, né, minha orientação, porque eu sou lésbica e namoro uma mulher negra também, que é advogada e mora em Minas. É um relacionamento à distância e assim, a gente passou de tudo, sabe? Por tudo. A gente vai fazer 2 anos juntas. E outra área também que eu me sinto ainda assim um pouco presa, que eu tento falar sobre isso nos meus poemas, só que eu fico pensando, pô, se eu insistir em falar nisso, vão me taxar de louca, é na minha área da minha saúde mental. Porque assim, eu tenho depressão, já tentei suicídio 3 vezes, já me automutilei bastante ao ponto de citar algumas marcas e atualmente estou sendo diagnosticada com TDAH, fazendo uso diário de 4 medicações, são quase 7 a 8 comprimidos por dia. Então assim, às vezes eu quero falar algumas coisas, às vezes eu quero publicar algumas coisas e eu sinto, vem alguém, uma voz e fala não fala isso porque vai afetar alguém, e eu fico com muito medo de às vezes eu colocar todo esse caos que está aqui na minha cabeça no papel e alguém, sei lá, está por causa disso. Então a gente, enquanto escritor, tem que ter essa responsabilidade de filtrar nossa cabeça, sabe? Assim, dá para escrever um poeminha triste, dá para fazer sim. Só que a gente não pode fazer isso de uma maneira tão explícita, porque a gente tem que ter responsabilidade com o outro que está lendo. Então acho que essa pergunta é pertinente. E assim, eu penso bastante antes de escrever alguma coisa, mas no final das contas, assim, às vezes escrevo, publico, às vezes escrevo e não publico. Então eu fico nessa ida. Porque realmente tem que ter responsabilidade. Porque, tipo, a gente, principalmente os jovens, eu acho que são mais os jovens que são mais fáceis de influenciar. Todo mundo é influenciado por tudo, né? A gente vive na era da globalização, não tem como ser influenciado. Mas, tipo, a gente jovem é mais fácil de ser influenciado ainda. Aí, tipo, quando eu também tava me sentindo muito mal, assim, com a depressão, qualquer coisa que eu assistisse, talvez, às vezes, me fazia me sentir pior ainda. Às vezes eu até penso que, tipo, acho que devia ter, assim como tem indicativo de idade, devia ter nas obras também indicativo de que tal tipo de pessoa não pode consumir esse conteúdo e tal. Infelizmente, a depressão no século XXI está aumentando e não para mais. E, tipo, é muito triste. E principalmente com mulheres negras, viu? Com certeza. As taxas de suicídio entre as mulheres negras estão aumentando de um jeito que está preocupando. Demais. Então, assim, é aquela questão, né? A saúde mental da população negra conta demais, porque a gente vive em uma sociedade que tem resquícios altíssimos da escravidão e a gente não procura. Essa população negra é a que é mais atingida pela depressão e é a que menos tem condições de procurar um psiquiatra, um psicólogo. Exatamente, porque a gente sabe que o tratamento de saúde mental aqui no Brasil, ele poderia ser de qualidade, porque assim, o SUS é um dos melhores que a gente tem no mundo. Só que a questão é que o nosso governo, tanto o municipal como o estadual e o federal, não chegam a um consenso para, sabe, unir aquilo e falar, não, a gente realmente, vamos por aqui que vai dar mais saúde para esse pessoal, vamos por aqui que também vai dar para esse. Então, acho que falta essa união, ao mesmo tempo que também falta muitos cartazes, propagandas, coisas assim. Infelizmente, isso só acontece no mês de setembro. Isso, agora o Setembro Amarelo, então. Então, isso tem que ser uma coisa que tem que durar o ano inteiro. Só que a gente tem um governo que é muito, muito louco e, infelizmente, se a gente não fazer por a gente mesmo, não vai ter outra pessoa que faça. Eu aqui no município até, eu não sei agora, né, com a pandemia, mas antes da pandemia eles começaram a colocar mais psicólogos nos postos de saúde daqui da cidade. Inclusive eu me consultei em alguns desses e, tipo, melhorou muito, porque tava aumentando a taxa de suicídio aqui no nosso município. Aí começaram, mas só que só despertou isso quando aconteceu, sabe? Porque deviam ter começado antes. E eu não sei se vocês sabem, mas eu faço tratamento no CAPS. CAPS é do SUS. E todo dia, assim, a primeira semana do mês, eu tô lá no CAPS, vou de madrugada, acordo 4h30 da manhã,
chego no CAP 5h10, 5 horas, pego minha filhinha, já tenho o quê? Umas 15 a 10 pessoas na minha frente. Então, assim, quando dá 5h30, 6 horas, já tem mais de 50 pessoas e são só 40 fichas. Geralmente, a maioria são pessoas brancas, mas também tem pessoas negras. Só que quando chega, pelo que eu procurei saber do pessoal do CAPES, quando chega no decorrer do mês, para o pessoal ir para o dia de atendimento, muitas pessoas desistem. E acaba, sabe, esse negócio prejudicando as pessoas que queriam. E assim, o tratamento no CAPES é de qualidade, apesar de ter só um psicólogo. Então assim, vão ter 2 psiquiatras e um psicólogo, além dos estagiários que tem, acho que se não me engano, da UFES, que fazem também. Então assim, é uma rede de apoio que está crescendo, entendeu? Só que precisa ser o ano inteiro. Bom, e saindo um pouco assim desse assunto, uma curiosidade. Quem foi a sua inspiração negra para ser quem você é hoje? Adoraria saber também. Ai, meu Deus. Assim, tem uma entrevista da Clarice Lispector que ela fala assim, o jornalista pergunta, né, quem foram as pessoas que inspiraram ela, os livros que ela leu. E ela fica assim, não vou citar nomes porque eu posso esquecer. A gente precisa dar nome aos bois, sabe? A gente precisa, principalmente quando esses bois são bois bons. Mas uma das pessoas que eu tenho certeza que me incentivou bastante enquanto mulher negra foi a Érica Azevedo. É a referência que eu tenho assim mais perto da minha cidade, que está ali como influência literária, sabe? Enquanto mulher também. Mas eu acredito não, eu tenho total certeza que as 2 mulheres negras que mais me inspiram, assim, diariamente, ainda que às vezes haja conflitos e essas coisas, é a minha mãe e a minha irmã. E a minha mãe tem uma história de vida muito forte. E infelizmente, se eu falar, eu vou me emocionar. E minha irmã também. Mas assim, eu procuro todos os dias assim, ser grata por ter elas 2. Não só como mãe e irmã, mas como amigas também perto de mim. E é basicamente isso, sabe? Tem a influência literária, mas também tem a influência materna e o laço de irmã. A gente precisa construir isso, sabe? O apoio sempre começa em casa. Com certeza, com certeza. O incentivo à literatura e à leitura começa muito em casa. Continuando aqui. Ao se tornar escritora, você ouviu que não iria dar certo? Nossa, demais! Você não tem ideia. Ao mesmo tempo que muita gente elogiou, muita gente ficou assim, uma menina de 19 anos escrevendo, dando voz, eu sei que eu incomodei muita gente e ainda incomodo bastante. Eu tava num almoço aí, acho que foi em agosto, e assim, eu vi que uma coisa que eu falei do meu trabalho incomodou muita gente. E assim, às vezes eu chego no lugar e falo, sou escritora, sou poeta, sou editora, sou curadora, a pessoa olha pra mim e fala, quem é você pra ver tudo isso? Entendeu? Então assim, não, pela idade, por ser mulher e por ser negra. Então tem essas 3 coisas que fazem as pessoas fazerem perguntas idiotas pra mim. E, inclusive, no lançamento do meu primeiro livro, A Flor da Pele, teve uma pessoa que foi pro lançamento e na hora que estava chegando perto, virou pra mim e falou, você tá realizando o meu sonho. Pra vocês terem ideia, entendeu? E isso me marca até hoje. Então, assim, tem muita gente que eu sei que pode até não falar, mas que pensa e no olhar eu sinto o que ela quer falar. Entendeu? A pessoa sente e sente demais. Como a cultura da nossa cidade incentivou você? Tinha algo na nossa cultura que fez você pensar, poxa, eu sinto a necessidade de ter mais mulheres negras participando disso, fazendo parte disso, e incentivar? Eu acredito que eu fui ter essa consciência lá para, acho que 2019 mesmo. Foi o lançamento do livro, daí 2019 ainda não estava a pandemia, né? Então assim, eu estava na faculdade, estava lendo muita gente, muita coisa boa que eu queria trazer para o município de alguma forma. Inclusive eu cheguei a fundar um clube de leitura aqui, só que não foi muito para frente porque assim, faltou pessoas para
pra fazer, sabe? Faltou muito incentivo também. Faltou muito incentivo, muita pessoa. E eu acredito que, assim, depois desse clube, eu fiquei, assim, um pouco com receio de querer fazer alguma coisa. E aí, esfriei um pouco. Esse ano que eu voltei a fazer fiz um poema para Santo Estevão, inclusive. Mas esse ano que eu tô, assim, mais procurando fazer coisas para a cidade, no ramo da literatura e da cultura negra, que façam com que as pessoas se sintam representadas. Estou com um projeto para a FISE, estou esperando só o aval do secretário de Educação e para começar a colocar em prática e ser um projeto que, assim, que traga referência para a nossa cidade. Mas eu estou com esses projetos aí. Se puder participar, tamo aí. Eu amo. Assim, quais as barreiras que você já enfrentou para entrar no mercado de trabalho aqui na nossa cidade por ser uma mulher negra? Essa pergunta também é um pouco complicada, porque eu só trabalhei duas vezes. A primeira foi com 11 anos, quando eu comecei a dar reforço escolar. Então, desde 11 anos, 12 anos que eu dou reforço escolar, né? E a outra foi com 18 anos, para 19, acho que mais 18, quando eu trabalhei como atendente numa academia. E eu já cheguei a escutar, eu senti que o dono, quando eu falei que eu tinha passado na universidade, eu vi que ele não gostou. Que era para eu continuar no trabalho, esquecer minha vida pessoal, minha carreira, porque naquela época eu já escrevia, e assim, era assumidamente ainda. Mesmo não tendo um livro publicado, mas eu já escrevia. Então, assim, eu vejo que o mercado de trabalho aqui na cidade, ele é muito, assim, influente. Eu vejo que, assim, se você tem influência, você chega pra ela, que é dona de um supermercado, e fala que ele é uma boa pessoa, que ele dá pra contratar ele, ela vai encontrá-la por causa da influência que a outra fez. Então eu vejo que a cidade da gente ainda é muito, assim, de boca, de influência. O que é errado, porque, assim, cada pessoa tem um currículo, tem uma capacidade. Não é só porque é protegido de fulano que tem que contratar. Não, o outro pode ser muito melhor do que o protegido de fulano. Então eu acho que isso é muito pertinente. Não dá oportunidade de fazer. Não dá. É um comércio muito... É a elite branca da cidade, sabe, gente? É a elite branca da cidade. Isso precisa ser quebrado de verdade, porque é complicado. E pelo fato de você ser negra, assim, na nossa cidade, você já passou por uma situação, assim, só por você ser uma mulher negra? Já, eu não vou saber, assim, falar, mas já. E às vezes minha memória, ela às vezes deleta coisas que me machucam. E eu gosto muito disso. Mas já passei por muitas situações dessas, principalmente na escola. Na escola teve um bullying muito forte na época que eu estudei. Eu imagino agora, na época de vocês, que essa questão de celular, de internet, TikTok, Instagram, então, assim, é bem maior. Mas principalmente na escola, de coisas por você negra, sabe? É muito complicado. Por colegas, assim, sabe? De fazer bullying. Até mesmo o próprio colega que é negro fazendo coisa de pessoas brancas, só que ele não tem consciência de que ele também é negro. Então, assim, falta muito isso. E, assim, não tem o racismo do negro no próprio negro. Isso não existe. Mas, querendo ou não, a gente é influenciado por uma cultura e a gente acaba fazendo com o nosso irmão aquilo que a gente não queria que fizesse pra gente. Então é muito complicado isso. É aí que entra o trabalho dos professores que fazem atividades como essa pra gente, né? Com certeza. Faz a gente ter consciência, exatamente. Com certeza. Eu vou ter mais uma curiosidade aqui. Qual o poema mais marcante que tu já escreveu? Tipo, o primeiro poema que eu escrevi foi um poema de 4 páginas de frente e verso, de cadeira nome. E ali eu expus muita coisa, eu tive que ler, fiquei marcado porque eu tive que ler esse poema em voz alta. Eu li
poesia completa na aula. E isso me marcou bastante. Eu não lembro muito o que eu escrevi, mas assim, qual esse que tu mais marcou, que tu mais colocou, que tu estava sentindo, ou que tu mais se sentiu feliz em fazer? Nossa, aí vem uma memória muito grande, assim, memórias, na verdade, muito grandes aqui na cabeça. Mas assim, falando, eu vou escolher um poema de cada livro, sabe? Porque não tem como eleger uma só. O A Flor da Pele foi o poema Girassol. Esse poema era uma carta de suicídio, na verdade era uma carta anti-suicídio. Que eu tava muito assim agitada e eu queria que alguém falasse algumas coisas pra mim, só que não existia a pessoa que iria falar, então eu falei pra mim mesma, sentei e escrevi. Então assim, Girassol é um poema de A Flor da Pele que assim, eu lembro quando eu escrevi, assim, eu escrevi chorando, então é um poema muito marcante. Duela, Poemas e Cartas de Amor, uma poesia chamada Ela, que leva o título do livro. Eu lembro que eu tava fazendo alguma coisa, acho que eu tinha chegado em casa e veio um verso na minha cabeça. É um livro dedicado à minha namorada e é sobre ela. E aí eu sentei na cama, tava no chão, escrevi 2 páginas de poema e aquele assim, de rima, colocando referências de arte, de literatura, de geografia, e um poema enorme que assim, tão gostoso de escrever, que eu realmente assim fiz pra ela assim, de um coração muito bom. Assim, acho que foi o auge do meu amor, apesar de que tem outros poemas já que eu fiz e que são o auge do amor de São Brega. Mas Duela é esse. A Nove Luas em Mim, né, que é o 3º livro, tem um soneto de Vinícius de Moraes que eu recriei, que é o soneto de fidelidade. E eu fiz na temática lésbica. Então, assim, esse me marcou total. E do Eu Vendaval e o Furacão, que é o 4º, acho que é um dos primeiros poemas que eu falo sobre renunciar a tudo. A maternidade, a liberdade, tudo. Só que eu não renunciava à minha solidão. Porque ao mesmo tempo que a minha solidão atormenta, ela também me traz muitas coisas. Então, assim, esses poemas contam muito do que eu sou. Acho que fazem uma trilha, assim, sabe? Bom, e como você definiria o que é ser uma mulher negra no mundo? Assim, ser uma mulher negra no mundo é sobre ter voz, dar voz e ser voz. É sobre ser resistência, sabe? É sobre você ser espelho pro outro e ao mesmo tempo ser espelho para si. Acho que é esse conjunto de coisas, sabe? Que a gente não pode deixar de ser, independente de ser uma mulher negra, de ser um homem negro, porque ao mesmo tempo que a mulher negra também tem muito desencontro com a questão da sua pele, de como ela olha, eu acredito que o homem negro ele também tem muito tabu a ser quebrado. E isso é bastante complicado, entendeu? Até porque assim, não é só a questão da raça, tem a questão também da sexualidade. Então, para uma pessoa negra trans, a vida é difícil. Para uma pessoa negra bissexual é difícil. Para uma lésbica é difícil. Então, assim, um gay é muito difícil, porque eu tenho amigos gays que são negros. Então, assim, é uma comunidade que precisa muito de atento. Então, assim, a gente ser espelho um pro outro conta muito. Incrível, né? Como, tipo, acho que se a gente fosse, se a humanidade fosse uma árvore genealógica, como no esquema de uma árvore genealógica, o negro ele sempre tá no lado pior. Tipo, é incrível, não importa se você é mulher, se você é gay, se você é lésbica, não importa, tipo, sempre a gente tá a estrutura social da humanidade foi colocada a gente como a pior parte. Isso acaba sendo espelhado em tudo, porque, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego, você não é contratado porque você é negro. Você vai assistir um filme, o personagem negro é o vilão da história. Ou é o que morre. É o primeiro que morre.
Você vai ver uma série, o personagem negro é aquele lá que tá intrometido no meio de todo mundo e que é o vilão. Você vai em um lugar, por exemplo, passa um homem negro de moto, ele é o ladrão. Se passar um homem branco de moto, é uma pessoa normal. Sim, se Acaba passar sendo dois de uma espelhado. moto, então, nossa. Pois é. Ainda mais cidade de luz. Pois é. Então, são preconceitos, são pré-julgamentos, são estereótipos que a sociedade coloca pra gente, sabe? Isso é muito, muito importante. E é triste porque, tipo, a maioria é o cinema, tipo, porque o cinema é o mais influente que tem, principalmente entre os jovens. Aí a gente vai assistir um filme, na maior expectativa, a gente vê na capa que tem um personagem negro, principalmente quando tem mulher negra, porque eu não sei porquê, mas, tipo, mexe muito comigo. Aí, tipo, eu vou lá ver a cena da mulher negra e, tipo, ela morre, ou então ela é vilã, ou a gente vai até o final do filme criando a expectativa de que eles realmente colocaram uma mulher negra para representar. Aí depois a gente vai ver no final, desanda tudo. O cinema é muito, muito importante. O cinema, a música, a literatura, a artes plásticas, a arte de pintura. E a gente precisa dessas representatividades, porque senão, querendo ou não, a gente vai acabar perpetuando essa cultura branca que existe e mascarando outras culturas. Então a gente precisa muito da representatividade. Por isso que a gente teve o movimento negro brasileiro, né? Ele fala, tipo, já que a gente que financia tudo isso, a gente tem que parar de consumir esse, tipo, não parar literalmente, mas tipo, quando a gente vê que uma coisa realmente muito pesada pro lado do negro aí, que a gente viu que, tipo, por mais que a intenção não fosse ser racista, mas soou como algo racista, a gente tem que parar de consumir, porque a gente que financia. Quanto mais a gente financiar aquilo, mais aquilo vai continuar acontecendo. Com certeza. É como se a gente estivesse normalizando. Exatamente. Exato. Vou fazer outra pergunta. Como você sente que as mulheres negras são retratadas na nossa cultura municipal? Assim, na nossa cultura municipal, eu acredito que tenha uma representatividade, principalmente nesse atual governo. Saiu agora, acho que uma revista sobre a cidade e pelo que eu pude ver de algumas pessoas comentando, tem muitos jovens negros, pessoas negras. Então, assim, eu acho que o governo vem tentando fazer esse elo, trazer essa perspectiva, entendeu? Esse novo olhar. Eu espero que isso não seja com segundas intenções. Eu espero que seja assim, de bom coração, falando assim, ó, vou colocar essa menina negra aqui na capa, não porque ela é negra, isso, aquilo, bonitinho, não, mas porque ela representa a cultura da nossa sociedade. Então eu acho que se a sociedade, se a gente deva fazer isso, para passar a tentar colocar pessoas negras em locais visíveis, eu acho que isso é muito importante e muito fundamental, desde que não seja feito com segundas intenções. Porque aí a gente não vai estar colocando essas pessoas ali só com segundas intenções. A gente está querendo colocar um estereótipo, a gente está querendo fazer um papel de palhaço naquela pessoa. Então eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente ter essa visão, mas saber o que é essa visão. Porque a gente não saber, aí que é o perigo. Você acha importante ser uma autora negra da nossa cidade e representar e inspirar meninas negras daqui da nossa cidade? Isso vem modificando até mesmo a minha vida, porque na minha época eu queria alguém, encontrei, mas agora eu sei que eu tô sendo, que eu tô conseguindo ser, eu posso ainda não ser 100%, mas 1%, 10% de representatividade para alguém. E isso assim faz muita diferença, é muito importante e requer assim uma vigilância minha, porque qualquer descuido eu posso cair aí uma coisa e falhar, entendeu? Mas é muito importante, está sendo assim gratificante para mim saber que hoje eu sou aquilo que me faltou numa outra época. Tipo, você acha que tipo daqui a alguns anos a gente vai ter passado por essa fase de tipo ruim, digamos que ruim da nossa cidade com relação ao estereótipo da mulher negra, tipo, aqui na nossa cidade, em Santa Esteva. Tipo, a gente vê que tem muita menina negra que, tipo, já tá crescendo e graças a essa visibilidade de mulheres como você,
tanto na TV, quanto na literatura, quanto nas outras coisas que está se desenvolvendo aqui na nossa cidade. As meninas, você acha que elas não vão ser como nós, que tipo, a gente não teve esse apoio, essa visibilidade que mostrou pra gente o que a gente era, como a gente era bela, como a gente realmente representava algo dentro da sociedade. E tipo, você acha que elas não vão precisar, tipo, sofrer tanto quanto a gente sofreu, digamos assim? Sim, eu acredito bastante nisso, porque é uma coisa que assim, a gente não transforma o mundo assim. Tudo é com calma, conversando, mostrando. Então eu acho que daqui para ano que vem, 2025, que é logo ali, muita coisa vai acontecer. Eu espero que muita coisa boa, porque não adianta só eu estar aqui fazendo o meu papel e estar 1, 2, 3 ali se fazendo de cego, surdo e mudo, entendeu? Então assim, é complicado. Não que ser uma pessoa cega, surda e muda seja problema, né? Mas quando a pessoa assim faz o outro de palhaço, entendeu? Então é muito desse papel assim, ó, de mão dupla. Eu tô fazendo aqui, você faz ali, entendeu? Então acho que vai mudar muita coisa daqui para 2025. Eu espero que seja para melhor, principalmente aqui em Santo Estevão, entendeu? Não só pro mundo, mas falando principalmente aqui em Santo Estevão. A gente sofreu tanto, né? E a gente não quer que as futuras gerações também sejam. Ainda bem que existem mulheres como você. Deixa eu te falar. Eu acho que a gente já fez todas as perguntas. Você quer falar mais alguma coisa? Deixar um recado para as meninas negras, principalmente da nossa escola, que eu acho que vão ser elas que vão estar vendo. É assim, eu acho que se a gente, assim, principalmente na escola, deixar o bullying de lado e a gente realmente olhar para nossa colega, eu falo isso principalmente para as meninas, sabe? Olhar não como rival, mas como assim, um ser humano que da mesma forma como você tem alguma coisa para oferecer e mostrar para o mundo, também tem. Então assim, é muito mais saudável você crescer numa escola sem o bullying, onde as pessoas te incentivem e as pessoas assim, respeitem quem você é. Então, essas 3 coisinhas são fundamentais. E assim, tendo essas 3 coisinhas, você vai ter assim, uma educação muito boa. Não que todo mundo seja perfeito, porque a gente é passível de erro, mas assim, tentar sempre, entendeu? Porque a vida do outro conta, o bem-estar do outro conta e o seu também conta. Então assim, eu acho que essas coisas fazem um conjunto de uma escola, que era uma coisa que eu precisava na época que eu queria estudar, entendeu? Na hora que eu estudava. E é basicamente isso. Eu acho que... Dan, eu quero fazer... Eu fui buscar um presentinho de agradecimento pela entrevista, que foi um desenho seu que eu fiz. Gente! A gente fez pra te dar, pra agradecer a entrevista também. Que espero que você goste. Gente, eu fico sem palavras, até eu brinco, eu esqueci em casa, inclusive. Ai, gente, que lindo. Obrigada, Dão. Obrigada, de verdade, gente. Que lindo. Vou guardar, pode dizer que eu vou guardar, gente. Obrigada, de verdade. Entra um pouquinho aqui pra câmera pro pessoal ver. Aqui, aproxima aí. Olha só, pessoal. O Dan realmente é incrível. Então, gente, o trabalho, a professora, ela fez esse trabalho justamente pelo fato de que eu acho que ela pensou, né, no fato de que as mulheres negras da nossa cidade, que estão desenvolvendo um trabalho muito bom na nossa cidade, e só que como a gente já falou aqui na entrevista, a gente não tem tanta visibilidade quanto algumas outras. Tipo, as mulheres negras realmente são muito menos visíveis na sociedade, e ela fez esse trabalho para a gente dar visibilidade para essas mulheres, para vocês da nossa escola conhecerem o trabalho delas. Então, deixa aí suas redes sociais, seus livros, seus contatos, para o pessoal poder. Então, o meu Instagram, acho que é a melhor via de acesso, que é o Poeticamente Eu, com o final 2 S e acho que é underline que fala. Dá pra colocar isso. E tem o Arruí do Manifesto, que é onde eu publico as pessoas a revista, né? Eu publico as pessoas que eu encontro por esse mundo. E acho que é as principais redes para me encontrar.
Eu queria que você falasse sobre não lembro se é um portal porque lá no Ruído Manifesto fala sobre o trabalho que as mulheres negras da Bahia desenvolvem, que você também participa. Eu acho que é um portal de mulheres negras da Bahia, né? Você sabe que eu descobri esse portal recentemente, que acho que eu fui pesquisar alguma coisa na internet sobre isso, eu não tava achando assim nas minhas coisas, e nisso eu descobri que tem uma rede de, acho que alguém cadastrou, de mulheres negras na Bahia que são escritoras, que são poetas. Então acho que tem esse site, eu não vou lembrar qual é agora, mas eu sei que tem. Você vai encontrar ele também. Pronto. E acho que tem alguma coisa falando sobre mim nele, e tem a minha biografia na Ruído, mas tem. É sempre bom, gente, quando você entrar, porque lá tem todos os trabalhos que elas produzem, todas as informações. Se vocês não tiverem como entrar no Instagram dela para ver o trabalho dela, lá vai estar todos os livros que ela já lançou, os trabalhos dela, caso vocês se interessem, é só ir lá e achar tudo, tá? Pessoal, se inscreve aí. Tchau!